Hora do esporte que também foi derrotado ontem, perdeu pro Botafogo. Vamos então à segunda-feira rubro-negra. Diga aí, Vinícius Calado. Valeu, Vibrante, um abraço a você, uma ótima tarde a todos que estão conosco. Dia após nova derrota do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro, ontem na Ilha do Retiro, para o menor público da ilha na Série A de 2025, o Sport sofreu um novo resultado negativo, 1-0 para o Botafogo, gol do Cuiabano já nos acréscimos do segundo tempo, resultado que fez o Sport ficar ainda mais afundado na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão disputou 39 pontos até aqui, conquistou apenas 3, menos de 8% de aproveitamento, são 10 derrotas e 3 empates, números bastante negativos. O Sport, que com o seu elenco se reapresentou na tarde de hoje no CT, aqueles que atuaram mais de 45 minutos na derrota para o Botafogo realizaram uma atividade regenerativa na academia. O restante do elenco realizou atividade com bola no campo, comandado por Daniel Paulista. Pablo e Hereda seguirão fora diante do Vitória, ambos não trabalharam hoje com bola. Existe uma possibilidade do centroavante, de Pablo no caso, retornar diante do Santos no próximo sábado, jogo na Ilha do Retiro. Johan, que está há muito tempo de fora, sem atuar numa partida oficial, há muito tempo não era relacionado, pegou relação ontem contra o Botafogo, e Daniel Paulista, na coletiva de ontem, revelou que o meia deve receber uma oportunidade em breve. Então, Johan pode surgir no time do Sport diante do Vitória, seja como titular, mas principalmente atuando sendo acionado durante a partida. Amanhã, 22 de julho, o Sport completa 4 meses de jejum, 4 meses da última vitória conquistada nesse período, além da pausa, da parada, para a disputa do Mundial de Clubes. O Sport teve nesse intervalo 16 jogos disputados entre Pernambucano, Copa do Nordeste e Série A do Brasileiro. Foram 12 derrotas e 4 empates sob o comando de Daniel Paulista. Já são 3 jogos com 2 derrotas e 1 empate. O Sport ainda não marcou gols com o Daniel Paulista, sofreu 3. É uma missão complicadíssima. O Leão tem 25 jogos na Série A e tem que vencer pelo menos 14 para sonhar com a manutenção, com a permanência na Série A para 2026. Mas teve evolução, não teve, Vinícius? Você viu melhora no time? Veja, Vibrante, eu até estava comentando com algumas pessoas hoje que o problema não foi a derrota de ontem, não foi perder para o Botafogo, longe disso. Ainda mais tomou um gol de uma equipe de altíssimo nível, das melhores daqui da América do Sul, nos acréscimos. O Botafogo foi melhor no segundo tempo, o Sport teve uma ligeira superioridade no primeiro. Foi um jogo equilibrado. O problema é tudo que aconteceu antes dessa 13ª partida do Sport na Série A. Tudo que o Sport deixou de conquistar de pontos. Porque você, no ganha e perde ali da busca pelos pontos, você perder a pontuação ou perder ponto em casa para um time lá de cima que vai brigar pelo título, isso faz parte da competição. Mas o problema é o que aconteceu antes. Mas analisando friamente o de ontem, o Sport claramente vem evoluindo, o Sport vem tendo padrão. Quer dizer que o Sport está sólido? Não. O Sport tem uma série de vulnerabilidades, como qualquer outra equipe vai ter. Só que é um início de trabalho, é o Daniel Paulista ainda encaixando alguns atletas, o torcedor cobrando muito, mas o Sport ontem teve 2 substituições por desgaste, fadiga muscular. Ramon e Derek. 2 atletas que chegaram e jogaram e contribuíram de alguma maneira. Aí você tem o Colo Ramírez, era um atleta que estava de férias, chegou, foi pedido, conversado com o Daniel, ele disse: eu vou para o jogo. Jogou mais de 90 minutos, porque o tempo regulamentar mais acréscimo. E o torcedor muitas vezes se chateia, mas claramente ele estava extenuado fisicamente, mas estava lá batalhando, brigando. É um esporte que, se fosse 8 rodadas atrás, o torcedor estava muito tranquilo no sentido de esse time vai brigar e tem muita chance de continuar na Série A para o ano que vem. Mas com tantos pontos já deixados pelo caminho, fica difícil de acreditar. Mas na minha visão, o Sport já melhorou na mão do Daniel Paulista. Gostei pra caramba do Ramon enquanto ele jogou, Diego. Enquanto ele esteve em campo, eu gostei do desempenho do zagueiro. Um detalhe antes do Diego falar do Ramon é que falou-se muito da questão de lesões, na carreira do Ramon quando o Sport contratou. Ele hoje na coletiva de apresentação, algo muito sutil, mas que ele deixou escapar, de que, pelo que ele falou, ele não tinha um comprometimento tão grande com a carreira dele enquanto atleta. Ele agora está com 30 anos, ainda tem alguns anos de carreira, mas ele disse que depois das lesões ele passou a cuidar melhor da carreira dele, então mudou algumas coisas,
na carreira e que a partir de agora, pelo que ele falou, ele não vai ter mais essa dificuldade, esse histórico de essa recorrência de lesões. Então, parece que o Ramon agora deu uma virada na chave, algo que até o Wagner Love, quando veio para o esporte, falou. Disse que quando chegou aos 30, ele disse, opa, ou eu cuido ou eu vou parar muito rápido. Então, o Ramon teve essa declaração na coletiva de hoje, muito interessante. E você lembrou muito bem do Wagner Love, Vinícius. Ontem ele marcou 2 gols da vitória do Retrô, né, contra o Brusque. O Retrô deu uma respirada na competição, né, tá no Z4 ainda, mas já esboça uma reação para tentar livrar da degola. Mas sobre o Ramon, eu pessoalmente gostei muito. Enquanto ele teve perna, ele mostrou mais segurança defensiva com o Rafael Thierry. Aliás, já fazia um bom tempo que o Thierry não tinha um companheiro à altura para poder dar esse suporte ao goleiro Gabriel, mas apesar da derrota, claro, não podemos colocar que tudo é terra arrasada, até porque a situação está muito difícil do esporte. Mas sobre os estreantes, eu pessoalmente gostei sim do Ramon, a tendência de que ele consiga um melhor condicionamento e assim ajude mais o esporte, porque atualmente é a segunda pior defesa e o Ramon sim é bom zagueiro, boas temporadas no Vitória, boas temporadas também na equipe do Cruzeiro, então é um jogador que chega assim para agregar e dar mais qualidade a esse sistema defensivo tão criticado e tão contestado pelo torcedor. Quarta-feira é contra o Vitória da Bahia, um Vitória que bateu no Bragantino, né? Que ganhou do Bragantino e conseguiu sair da zona do rebaixamento, pelo menos de maneira momentânea. Aí tivemos outros estreantes, não foi só o Ramon. Derek também estreou, Collor Ramírez também estreou. Avaliação de vocês em relação a esses dois que fizeram a dupla de ataque inicial, pelo menos, né? Como é que foram? Veja, dos estreantes foram 4 no total, se eu não estiver enganado, Ramon, Ramírez, Derek e Mateuzinho. Os 4 me agradaram. O Ramon muito bem, muito seguro, defensivamente, ofensivamente, no jogo aéreo, fortíssimo, um absurdo, atropelando a defesa do Botafogo, que também é muito forte nessa bola aérea, mas o Ramon ganhou praticamente todas, inclusive criando chance clara para o Sport de gol. Ofensivamente, Derek errando e o torcedor pegando no pé, mas não pelos erros, pelo histórico, pela falta de paciência, pela fase, mas não se escondeu do jogo, participativo, mostrando que posso ajudar. Então me agradou bastante também a voluntariedade do Derek. O Ramírez também, essa disposição dele de estar de férias sem atuar, mas tá difícil, tá complicado, mas conte comigo. Enquanto ele teve perna, participou bem, muito disposto, muito participativo, sem bola também, ajudando bastante. E o Mateuzinho, aquele ponta baixinho, arisco, de muita habilidade, e entrou bem no segundo tempo. O Sport, quando fez as alterações, caiu o nível, até pelo cansaço de outros atletas, mas o Mateuzinho, enquanto teve contato com bola, teve muita qualidade. Interessante as estreias de ontem, eu acho que agregaram e podem agregar bastante nessa sequência do Sport. Sobre as entradas dos jogadores na partida de ontem, Vibrante, eu gostei sim, não só do Ramon, mas também do Derek, mesmo ele sendo um jogador que teve aquele vídeo, teve até um vídeo que circulou, né, ele no Cuiabá perdeu um gol incrível, mas um jogador que tentou, arriscou pro gol, deu trabalho à defesa do Botafogo, teve um chute que ele deu no primeiro tempo, que o John fez uma boa defesa, então é um jogador que se ele tivesse, de fato, como um camisa 9, porque o Daniel colocou ontem 2 centroavantes na equipe, né, no ataque, o Collor Ramírez e o Derek tava jogando muito pela esquerda, né, aberto pelo lado esquerdo como um ponta. Não é muito a praia dele, ele é mais um centroavante, camisa 9, um pivôzão. Se ele tivesse, de fato, na sua função real, poderia sim dar uma sorte melhor pro Sport na partida, mas mostrou que é um jogador que é esforçado, o Sport precisa chutar mais e o time do Sport tem que ser mais agressivo. Ontem até foi mais combativo, né, na partida, como o Vinícius falou muito bem. O Sport foi ligeiramente melhor que o Botafogo no primeiro tempo, coisa que há muito tempo não presenciava nos jogos do Sport da Série A. Então, a tendência, assim, é de que o Derek ganhe essa posição de camisa 9. Para mim, já fez mais coisa do que o Gonçalo Paciência até o momento. O Collor Ramírez deve ganhar mais entrosamento, mais ritmo de jogo, até porque estava de férias, mas vai ser vai ser uma peça muito útil para esse ataque. Houve melhora, é bem verdade. Só que precisa, assim, mudar bastante ainda, tem que ter uma transição ainda de trabalho, né, com o Daniel começando a mostrar a sua ideologia de trabalho, para que a equipe comece a oferecer mais resistência e conquiste as vitórias. Está demorando muito, mas agora é que o Sport consiga, de fato, competir e não apenas cumprir tabela. No jogo do Vitória com o Bragantino, eu tive a curiosidade de dar uma olhada.
muito perfil do Fábio Carille, né, que substituiu o Thiago Carpini. Jogo no Barradão, mais de 70% de posse de bola para o Bragantino, grandes chances claras, o número superior do Bragantino, quase nada do Vitória, mais finalizações do Bragantino, aquele perfil pragmático. Inclusive, o Carille, antes de acertar o Sport com o Antônio Oliveira, foi o nome que o Sport buscou, mas financeiramente ficou fora da realidade. Então, é o perfil de manutenção. Então, não se impressione, torcedor, se quarta o Sport tiver mais a posse da bola, tiver mais o domínio das ações, porque os times do Carille geralmente são assim, se defendem muito bem e precisam de uma bola para ganhar o jogo, como foi contra o Bragantino. Então o que você quer dizer é que o Sport pode ter mais posse de bola, pode dominar o jogo e no final... E vai perder. Como já aconteceu. Tu tem que mudar essas piadas. Não é piada não, porque você acabou de falar. Você acabou de falar que o Bragantino dominou o jogo e perdeu.